Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Penha e hoje eu vou fazer esse vídeo sem a minha irmã Verônica, que esteve aqui comigo por quase um mês e ela me ajudou a produzir 4 vídeos. Foi muito bom. Mas ela não mora aqui, ela mora no Espírito Santo, é professora, pedagoga lá e teve que voltar. Então, vamos lá, né? Sem ela mesmo eu tenho que dar conta. Hoje, o vídeo vamos dar continuidade ao estudo do livro Jesus e Atualidade, do Psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E nós vamos estudar o capítulo 6, que é Jesus e Honra. Eu confesso para vocês que esse foi, até agora, o capítulo mais complexo que eu já preparei. Realmente eu tive bastante dificuldade e por isso mesmo eu tentei fazê-lo o mais acessível possível. E aí eu comecei buscando no dicionário o significado de honra, porque tem certas palavras que a gente sabe, né? Na intuição a gente sabe, mas quando a gente é pego assim, mas o que é isso? Eu me deparei assim, como é que eu defino honra? Aí eu fui buscar no dicionário e encontrei 2 definições bastante interessantes. A primeira é: honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, quer dizer, honesta, coerente, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito na sociedade. Então, isso é honra. Mas também tem uma outra, eu encontrei uma outra definição que eu considerei igualmente importante. Diz assim: a honra é tradicionalmente definida como integridade moral e dignidade, frequentemente associada à manutenção de valores, mesmo diante de dificuldade ou tentações. Então veja bem, o título do nosso capítulo é Jesus e Honra. Jesus foi submetido às mais diversas tentações. Ele poderia ter simplesmente aberto mão da sua missão. Tem aquela passagem, né, onde o diabo o tenta e ele resiste às tentações porque ele tinha a ciência plena da sua missão aqui na Terra. Então, ali ele demonstra o quê? Honra. E todos nós, quando a gente resiste a uma tentação, mesmo quando é alguma coisa que nos coloca em xeque a nossa honestidade, isso quer dizer que a gente está dando uma demonstração de honra. Por exemplo, gente, quando nós devolvemos um troco errado, é uma tentação ficar com esse troco. E a gente devolve, é honra. Quando eu não minto, eu assumo uma coisa que eu fiz e que eu falo a verdade, isso é honra. E é importante que a gente se mantenha firmes ante um princípio, que é o que está na primeira definição. É um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa, porque nem sempre assumir um erro é fácil, aliás, é nada fácil. E quando eu assumo um erro e digo, olha, aconteceu isso, não importa o que o outro vai pensar de mim, importa que eu vou ser honesto comigo mesmo e com o outro. Mas a definição anterior, ela continua assim: histórias sobre honra ou sobre o tema variam desde contos sobre manter a palavra. Então, aquela história, né? Eu falo alguma coisa, aí lá na frente eu sou confrontado com uma coisa que eu fico tentada a negar aquilo que eu falei. E aí, se eu mantenho a palavra, mesmo que eu tenha que pedir desculpas, isso é honra. Isso é uma virtude importantíssima. E a gente vê, né, na sociedade atual as pessoas com muita facilidade de dizer, não, eu não falei isso. Imagina, de jeito nenhum. Negam uma coisa que tenham feito ou falado. É covardia, não é? Não significa que a pessoa é uma pessoa honrada.
Então é sobre manter a palavra e o caráter para preservar a integridade pessoal ou a dignidade individual contra injustiças. Então uma pessoa honrada, ela diante de uma injustiça, ela vai se posicionar e vai demonstrar o quê? Que ela tem esse sentimento de honra, de não assistir alguma coisa ou provocar alguma coisa que está ao seu alcance, frear e não fazer nada. Bom, então, eu já dei um exemplo aqui de Jesus, né, que ele foi uma pessoa que resistiu em muitas situações, que resistiu a questões que colocavam a sua honra em xeque. Mas como ele era naturalmente uma pessoa honrada, ele resistia a essas tentações. Mas eu me lembrei aqui de uma história de um chinês. E essa história é o seguinte, que conta-se que num povoado havia um homem muito violento. E ele, além de violento, ele implicava com todo mundo, ele falava mentiras, ele acusava as pessoas de coisas que elas não tinham feito. E ninguém sabia mais o que fazer com aquele indivíduo para impedi-lo de continuar fazendo aqueles atos terríveis, né, para a sociedade. E morava então nessa comunidade um chinês que era considerado um grande sábio. E ele, como todo sábio, tinha os seus seguidores, seus discípulos. E os seus discípulos foram chamados para conversar com esse homem violento. E eles também não conseguiram demover esse homem desse comportamento desagradável. Então, os próprios discípulos resolveram conversar com o sábio e falar, olha, mestre, nós não sabemos mais o que fazer, só mesmo o Senhor para conter essa criatura. O senhor topa conversar com ele? E o sábio então falou, bom, então vamos lá, né? Vamos marcar um encontro com ele, em praça pública. E aí, assim fizeram, chamaram um homem para conversar com o sábio e muitas pessoas da comunidade foram ver o que o sábio ia fazer para demover aquele homem daquele comportamento. E o sábio chegou, sentou, o homem chega, né, muito agressivo e começa ofendendo o sábio e acusando de coisas que ele nunca tinha feito e falando horrores. E o sábio não reagia. O sábio ficava lá, quieto. E todo mundo já começou a ficar incomodado com aquele comportamento do sábio. A população já estava indignada, achando que esse sábio, afinal de contas, não era tão sábio assim. Como que ele podia receber tanta pedrada, entre aspas, e não reagir? Aí, no final das contas, esse homem violento acaba desistindo e vai embora. Os seus discípulos do sábio falam, mas mestre, nós chamamos o senhor aqui para dar uma lição nesse camarada e o senhor não falou nada. O senhor ficou quieto diante de tantas ofensas, de tantas inverdades que ele falou para o senhor. E o sábio então fala, mas eu não falei nada porque eram inverdades. Por que eu ia reagir por uma coisa que não... Eu ia receber um presente que não era meu. Para que eu ia reagir? Então, isso é honra. E para nós, é muito complicado entender que uma pessoa, quando recebe ofensas e ela se cala, que a gente aceite isso como uma coisa virtuosa. Nós ainda somos tão inferiores moralmente que a nossa reação é reagir, é devolver a ofensa. E veja que Jesus não agiu desse jeito, né? Jesus, o tempo todo, ele foi firme ao se posicionar, mas sem ofensa e sem se desgastar diante de uma situação que ele sabia que não ia ter nenhuma repercussão positiva. Bom, aí, né, eu vou passar agora para o texto, que a Joana de Ângeles divide esse texto em 3 partes. Na primeira, ela vai falar sobre a estrutura
psíquica de Jesus. E ela diz que essa estrutura psíquica de Jesus era o modelo de perfeita integração com a tarefa que ele veio exercer. E por isso mesmo, Jesus, nunca titubeou diante das dificuldades que ele enfrentou, porque a estrutura psíquica dele estava perfeita, adequada para a sua missão. Depois, ainda nessa parte do texto, a Joana vai falar que ele tinha um poder, ela não usa essas palavras, mas o magnetismo pessoal de Jesus era tamanho que as pessoas, quando decidiam segui-lo, faziam por livre e espontânea vontade. Elas optavam livremente por segui-lo. Tal era o seu magnetismo pessoal. E por que esse magnetismo? Porque ele era um homem honrado, ele era um homem verdadeiro. O que ele falava era confiável. E não é assim que a gente age diante de uma pessoa que transmite para nós essa segurança, esse sentimento de que essa pessoa é verdadeira, que ela não vai nos enganar? É assim que a gente age. A gente entrega, se entrega, né? Claro que com reservas, porque não estou comparando essas pessoas a Jesus, mas quando nós estamos diante de uma pessoa plenamente confiável, a gente não tem dúvidas com relação ao que ela nos diz. A gente sabe que ela é verdadeira. E aí a Joana ainda continua dizendo que Jesus, ele tinha essa sabedoria que nós sabemos que ele tinha. E que ela diz assim, ele sabia despertar as potencialidades em cada um, canalizando essas potencialidades para operações saudáveis, mediante cujo esforço se fruíam júbilos e plenitude. E aí, para dar um exemplo disso aqui, o que ele fazia com essas criaturas, nós podemos citar, por exemplo, Mateus. Mateus, o cobrador de impostos, que era um homem tido como um homem não virtuoso, porque afinal de contas ele trabalhava para os romanos e cobrava impostos dos judeus. Então os judeus tinham muita raiva do Mateus, mas Jesus enxergou em Mateus as suas potencialidades. E Jesus, quando o convida, imediatamente Mateus o segue. Por quê? Jesus era um homem honrado. Jesus despertou em Mateus esse sentimento de que o Mateus podia abandonar toda a sua tarefa para seguir Jesus. Um outro momento também importante, são vários, né? Aqui eu estou citando só dois. O outro momento é quando ele encontra com a mulher samaritana no poço. E essa mulher era uma mulher, né, que era tida como uma mulher indigna. E Jesus a aguarda no poço, demonstra para essa mulher que ele conhecia as suas dificuldades, e essa mulher, diante da posição de Jesus, da postura amorosa de Jesus com relação a ela, de entender a sua problemática, essa mulher se transforma totalmente e se torna uma sua seguidora. Aí a Joana vai passar para um outro momento do texto, onde ela vai dizer que o homem moderno, ele continua com a mesma problemática. Nós mudamos muito em muitas coisas, mas moralmente falando, nós continuamos quase que os mesmos, com os mesmos sentimentos de vingança, de desonestidade, de rancor, de vaidade e etc e tal. Então, a Joana diz assim, que os homens aqui no sentido de seres humanos, permanecem com carências e inseguranças que lhe perturbam as estruturas emocionais. E é isso mesmo que acontece com a gente. Mas aí lá na frente ela fala uma coisa bem interessante, que se nós sabemos o que nós pretendemos da vida, o que eu quero da vida, que ser humano que eu pretendo ser, e sabe como consegui-lo, eis o processo, agora olha só o que ela fala, o processo parto de amadurecimento pessoal, rompendo com as suas próprias raízes, os atavismos que lhe procedem do passado espiritual.
Eu achei esse parágrafo assim de uma força tremenda, porque olha só, ela fala que quando nós decidimos o que realmente nós queremos da vida, nós ficamos prontos para assumirmos as dificuldades e fazermos isso que ela fala, que é o processo parto do amadurecimento. Quer dizer, nenhum parto, ou quase nenhum, é indolor. Então, o amadurecimento pessoal, ele requer uma série de escolhas, onde nós vamos ter que abrir mão de situações que antes nos eram confortáveis. Então, é um processo parto, porque vai implicar em sofrimento, mas é um sofrimento que vai me levar ao amadurecimento. Então, nesse sentido, é um sofrimento que vale a pena enfrentar, porque é preferível esse sofrimento do que eu permanecer no erro. E por que ela fala dos atavismos que lhe procedem do passado espiritual? O que é um atavismo? Atavismo é a nossa hereditariedade espiritual. Então, tudo aquilo que está íncito em nós e que nós falamos, nem sei por que eu me comporto dessa forma, são os nossos atavismos. Então, quando a gente se depara com comportamentos que são muito arraigados, esses comportamentos são atávicos. E identificar esses comportamentos é muito importante para que a gente comece a se reeducar e se modificar. E ela diz ainda, a Joana, que para esse esforço, ou seja, para romper esses atavismos, a honra se lhe torna inigualável. Quer dizer, eu preciso ser uma pessoa honrada para saber exatamente o que eu quero e me manter firme ante os meus princípios. Porque, por exemplo, se é atávico em mim o sentimento de desonestidade, eu preciso me firmar na honra, na honestidade, para que eu me mantenha firme nesse meu ideal de me manter honesto. E com isso eu vou adquirindo o hábito da honestidade, que de início pode ser difícil, mas com o passar do tempo, aquilo vai se tornando natural em mim. E aí ela diz assim, vai ser um inigualável guia interior, impulsionando nos passos que deve dar, sem mais deter-se. Então, olha como é importante, né, a gente saber o que a gente quer e onde a gente quer chegar. Porque quando eu sei disso, eu tenho clareza de quem eu quero ser, quem eu quero, que tipo de pessoa eu quero me tornar, eu quero fixar em mim, eu vou enfrentar as minhas dificuldades, as minhas barreiras e vou tocar adiante. Bom, essa é a segunda parte do texto. A terceira parte do texto, a Joana faz menção àquela passagem do Velho Testamento, fala do honrar pai e mãe. E ela então vai citar isso e vai dizer o seguinte, os discípulos dizem, tua mãe e teus irmãos aí se encontram e chamam por ti. Segundo o Evangelho, esses irmãos não entendiam exatamente qual era a missão de Jesus e queriam demover Jesus da sua missão. Então Jesus pega e responde, quem é meu pai, minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus? Então aqui, para muitas pessoas, essa resposta de Jesus fala que ele não estava honrando pai e mãe, mas ele estava honrando principalmente Deus. E se ele cedesse ao convite dos irmãos e da mãe, o que ele estaria fazendo ele estaria abdicando da sua missão. Então, o que era mais importante? Se manter naquela missão de uma criatura que vinha trazer uma nova forma de agir para a humanidade, ou seguir ou ceder aos convites daqueles irmãos e daquela mãe. Bom, aí vamos passar para a quarta parte do texto, que começa com uma nova definição de honra, que diz assim, honra é a coragem de eleger o melhor. E aí
eu ainda acrescento o seguinte: é o melhor, mas não é o melhor de acordo com os nossos interesses pessoais. É o melhor de acordo com Jesus. Porque nem sempre o que nos interessa está de acordo com o desejo de Jesus. E a Joana continua, que é bem importante, ela chama muita atenção para essa nossa tendência de ficar em cima do muro, que é uma coisa, mas aí se a gente percebe que aquilo vai de encontro, né, choca com os nossos interesses, a gente cede. Então ela vai dizer isso, que a gente precisa escolher o que é o correto, independentemente de se isso vem de acordo com os nossos interesses. Então, nesse sentido, ela diz que quando Jesus não atende o chamamento dos irmãos, ele não está desrespeitando os seus familiares. Mas os familiares, por serem presunçosos e amedrontados, eles estavam desrespeitando a missão de Jesus. Olha como a Joana dá uma virada, né, de mesa aqui. E lá no finalzinho desse parágrafo, ela diz assim, eu achei bem bonito isso. 20 séculos depois, né, então agora no nosso tempo, Jesus, ela fala que Jesus é o escultor das almas, que ele está modelando a gente desde lá, querendo fazer de nós, despertar em nós o melhor. E ainda assim, ele não conseguiu 100%. Tá conseguindo, né? Mas olha só o que ela fala. 20 séculos depois, ei-lo o mesmo escultor de almas, trabalhando o granito das vidas, a fim de libertá-las. Granito. Então nós somos ainda pedras duras e Jesus não desiste de nós. E para quê? Para nos libertar das nossas inferioridades. Olha que bonito. Aí vai para a parte final do texto. E ela diz assim: tua honra, quer dizer, a honra de nós, ela está falando conosco, deve modelar-se na dele, na honra de Jesus. Tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas e acomodadas, é a força do teu empreendimento. Né? A gente precisa verificar assim, o que me move? São coisas passageiras? É coisa que hoje tem valor e amanhã não vai ter? Preciso definir isso, né? Entra em ti mesmo e ausculta, quer dizer, ouve a consciência, que é o teu guia íntimo, a minha consciência é meu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistá-lo. E aqui eu lembro novamente de uma historinha, de um trecho do filme Alice no País das Maravilhas, onde ela tá perdida lá no país e ela então tá andando numa estrada e ela chega numa encruzilhada. E aí ela enxerga, ela para e ela não sabe para que caminho ela deve escolher. E ela vê aquele gato, que é um gato que se camufla. E ela olha para ele e fala: que caminho eu devo tomar? E o gato responde: depende de onde você quer ir. E é mais ou menos isso que está dito aqui. Se eu não sei o que eu quero da vida, o que eu quero para mim, eu também não vou saber escolher o caminho que eu vou escolher. Tua libertação diferirá daquela que rompe vínculos de afetividade para soltar-se, escravizando-se a outras situações. Isso aqui é muito forte, gente, porque o que ela fala? Que muitas vezes a gente quer se libertar, mas se escravizando ainda mais. Então eu preciso, quando eu vou escolher alguma coisa, parar e pensar: isso que eu vou escolher vai me tornar mais refém das minhas dificuldades? Ou eu vou realmente romper os grilhões que me prendem ao meu passado, às minhas escolhas? Aí a Joana já está chegando ao fim do texto e ela diz: a tua honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva para que sigas plenamente.
Então, quando eu escolho Jesus, os ensinos de Jesus, eu deixo de ficar presa às coisas anteriores e de, então, me reter a tudo que estava me segurando ao meu passado. Após isso, não serás mais o mesmo, nem te repetirás. A consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir em padrões de respeito a todos e a tudo, porém de liberdade total, sob a liderança de Jesus. Liberdade total. Não é essa liberdade fictícia, né? Onde eu tenho uma liberdade aqui, mas eu me prendo ali. Então é bem importante que a gente saiba escolher o que é certo, independentemente da nossa conveniência. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.